A ideia é justamente mesclar os dois mundos, né? Então a gente quer trazer empreendedores que tenham histórias inspiradoras no esporte e também atletas que tenham histórias de superação e resiliência que a gente pode traduzir para o mundo corporativo. Então acho que essa perspectiva de atrelar a performance ao bem-estar é a nossa prioridade. Poder de comunidades, né? Eu acho que isso faz muita diferença e dá energia. Então você ter amigos no esporte que podem te ajudar e colaborar e fazem o negócio acontecer, ninguém faz nada sozinho, né? Então acho que isso faz toda a diferença pra mim. Boa, e aí a gente conseguiu. Super difícil, mas hoje eu vejo que eu não teria chegado onde eu tô na minha carreira e principalmente no esporte, que eu sou apaixonada hoje pela corrida e pelas maratonas, se não fosse isso. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, seu Fábio Bessa? Tô bem, você tá bem? Tô ótimo. Gostei que a gente tá com cores contrastantes. Tá vendo? A galera fala que o Fábio só vende preto, a culpa só tem camiseta preta. Não, estamos mudando um pouco o seu armário, seu guarda-roupa, né? A Tati vai gostar, minha esposa vai gostar. Ela gosta que você usa cores diferentes. É, mas eu não uso, né? Eu sou teimoso. Mais eu uso alegre. preto. Bom, muito bom. Quem tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilha, comenta. E quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário, que você pode deixar comentário no Spotify, gravando sempre aqui no Estúdio, né, Fabião? Você quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, quantas câmeras que compra, quantos microfones, como é que edita, sobe pra onde, né? A gente tem a solução completa do estúdio aqui, e não só pra podcast. O pessoal tem feito o quê, Thiago? Vindo aqui pra tirar cortes. Cortes. Então você aluga lá 2 horinhas o estúdio, traz seu roteiro, você imagina quantos cortes que você tira para sua rede social. Inúmeros. E entrega material bruto também, né? Pronto. Formatinho Reels, TikTok, o que precisar a gente faz. É isso. Né? E é o melhor preço do Itaim. Não foi ajustado pela inflação, é difícil. Você não vai achar um preço igual aqui. A gente pode parar de falar do reajuste. Já estamos quase depois do carnaval aqui, já passou, Mas né? essa é uma informação importante. Mas porque o pessoal fala, porra, é muito caro. Não é. Mas que é o melhor preço do Itaim, é verdade. Bom, falamos das camisetas da Cupá, não posso deixar de falar que a gente tem o nosso cupom lá, cupom STEMA, você tem 10% de desconto, tem essas camisetas lisas, tem as camisetas estampadas também, tem o short 2 em 1, meia, boné, então tudo que precisar de material esportivo, roupas esportivas, tem na Cupá. E já vai ter uma linha do STEMA. Cara. Você falou com o Gustavo já falei, o pessoal tá cobrando também. E no Ironman vai ter surpresas também. Estão em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento. Bom, e essas cadeiras maravilhosas aqui da Kingston também, que estão ajudando a gente e ajudam a gente em toda a transmissão, podcast, SSD externo aqui da Kingston. Se você precisa de armazenamento para guardar as suas informações, né, seus dados, vídeos, fotos, é com a Kingston. E para comprar as coisas da Kingston é lá no site da Terabyte Shop. Então tem um QR Code aqui em algum canto da tela, você é direcionado lá para a loja da Terabyte e compra toda a linha da Kingston. Tem notebook também, computador, é a loja preferida dos gamers, a Terabyte Shop. Nossa, hein, cara. Você tá... Mas também tá quase 200 episódios, Esta-feira aí, meu, exatamente. Caramba. Thiago tem aqui as anotações, a galera tá vendo aqui, ó. Aí tem uma informação nova, igual da Terabyte, vai lá, escreve pequenininha aqui, mas tá certo, cara. Muito bem, pode apresentar a nossa convidada, Fábio Bessa. Quem trouxemos? Trouxemos Marcela Falcão, do Cubo. É o quê? Head de Grow, é isso? Como é que você é apresentada quando se fala assim, sua posição dentro do Cubo, né? É um Head de Grow, Eu sou a pessoa que vende. Você que vende. É a vendedora. Comercial. É a vendedora. Exatamente. Do que a Cubo. Gente expande as nossas relações, conexões e também novos projetos com empreendedores, investidores e grandes empresas. Muito bem. Então a gente vai falar muito sobre o que é o Cubo, o que ele faz, para onde que ele vai. Sobre a história da Marcela, maratonista. A história da Marcela. Então várias maratonas, né? Performa super bem. Sabendo que ela é muito observada, assim. Eu falo, nossa, é uma mulher forte que corre forte, assim. Que o pessoal fica de olho. Cara de brava, né? Beliscou uns pódios aí numas provas. Verdade, Dá trabalho aí pra galera, Dá né? trabalho. Então vamos lá, vamos começar do começo ou quer falar do Cubo alguma coisa, Fabião? Vamos deixar a informação pro final, né? O mais importante pro final. A gente tem, exato. Agora, a gente, pelo menos entre a gente já assinou esse contrato, né? Vamos ver se as outras partes assinam, mas a gente assinou um contrato com o Cubo, que a gente vai contar nesse episódio no final. No final. É um projeto muito legal do Cubo, que a gente tá feliz de estar junto. Mas vamos começar lá, como que o esporte começou na sua vida, tem um lance com o hipismo aí, então conta um pouquinho pra gente da sua vivência no esporte, Má. Boa. Eu comecei muito nova, então, assim, minha mãe fala que ainda na barriga, com os cavalos. Então, meu primeiro esporte foi o hipismo, fun fact, que eu já fui campeã brasileira de hipismo. Então... campeã brasileira. Então levou a sério.
desde muito nova. Você trombou com o Vitor Castelo Branco, da Z2? Que ele foi do hipismo também. Eu era do hipismo que eu falo que, desculpa para as pessoas que praticam, mas que eu não considero tão emocionante, que é aquele balé mais clássico, que é o adestramento, não é o salto. Então, eu me desenvolvi nessa parte e depois eu fui fazer o salto. Então... Mas você foi campeã brasileira do adestramento, isso. E aí fiz todas as categorias de base, mirim, júnior. E aí eu fui entrar no mundo da corrida só depois de 18 anos na faculdade. Tá, calma. Eu quero saber do adestramento. Eu quero saber como é que é o treino, adestramento, essas coisas, tô curioso, sério, real. É um treino muito intenso, muito mais intenso como é que você faz corrida. O cavalo entender as coisas ali, os comandos, tudo? Condicionar ele a fazer. É uma dupla e muita sinergia que exige um treinamento diário. E assim, o cavalo tem que ter passaporte, então não é só um investimento na pessoa, né? Você precisa ter um desenvolvimento do cavalo, investir na saúde do seu animal, nos cuidados, um treinador para ele, um treinador para você. Então, é um esporte bem complexo. E aí, eu sempre morei ali do lado da Hípica de Santo Amaro, então eu acabei que passava mais tempo na Hípica do que na escola. Então, sempre foi aí minha paixão, e até hoje eu monto cavalos, não pratico mais o esporte, mas sou apaixonada pelo animal. Como chamava seu cavalo de competição? Eu amava tanto meu cavalo de competição que meu primeiro e-mail tem o nome do meu cavalo. Chamava Brian. Meu primeiro e-mail foi Marcelo_Brian. Esse era o nível de envolvimento da pessoa. Achava que era um casal. Um casal. Não, é meu cavalo. E aí, então, depois, faculdade, só que foi para as corridas. Sim, então, o meu pai é triatleta amador também, já fez várias maratonas, treinava com o Marcos Paulo aí 25, 30 anos atrás, e aí ele acabou me incentivando, então ele fez a primeira maratona dele, que foi em Nova York, no ano que eu nasci, que foi a 25ª edição, e aí eu comecei a correr já nessa ideia de fazer a minha primeira maratona 25 anos depois, na 50ª de Nova York. E aí, né, muito... júnior querendo fazer a primeira maratona em Nova York e acabou não dando certo, porque foi o ano da pandemia. Era em 2020. E aí acabei treinando mais e fui fazer Chicago um ano depois. Então... Nossa, mas aí você falou que você com 18 começou a correr já com uma meta de... ambiciosa. Cara, mas assim, você tinha esse exemplo dentro de casa, né? Você via seu pai chegando do treino, essas coisas. E isso inspira muito a criança, né? Ver na prática, né? O pai chegando, treinando, mas você falou que ele é triatleta, ele fazia triatlon? Meu pai fez 4 Ironmans depois dos 50, então ele se dedicou bastante também, e aí quando a gente tava crescendo, enfim, tivemos que acompanhar, viajamos bastante com ele, então foi muito legal, assim, crescer e ver o exemplo dentro de casa da minha mãe com os cavalos, do meu pai na corrida, também fez automobilismo e, enfim... Não troco isso por nada. Mas você na corrida, você falou que já tinha essa ideia de fazer a maratona, mas como é que foi o passo a passo de você iniciando na corrida? Sim. Começou já, tipo, vamos fazer uma meia maratona aqui e tal, foi pelo crescendo? que a gente viu, assim, no histórico, você já passou por várias assessorias, assim, vários treinadores, acho que o Ademir, o Nelson Evêncio... Eu comecei com o Ademir, ali na Severo Gomes, então a minha irmã corria, e aí eu fui influenciada por ela e comecei a treinar com ela quando eu tava na faculdade, então ali em 2018. E aí depois, quando eu me mudei e fui morar sozinha, eu mudei pro Parque Ibirapuera ali perto e comecei a treinar com o Evêncio. E aí minha primeira maratona foi com o Nelson. Foi com o Nelson? Que foi Chicago, que você falou. Que foi Chicago, isso. E aí eu estreiei super bem, com 3:14. Estrear com 3:14, né? Nada mal, tranquilo. Não, mas vamos entender um pouco. Estrear com 3:14 forte, assim, né? Antes, né? Como é que foi o começo lá com a Ademir? Você já fazia umas provinhas lá de 10, 21 rápida, né? Força, competitiva. Porque, assim, tem vários... Não que seja competitiva, mas... Tem vários perfis de corredores, né? Tem gente que gosta lá do desafio da distância, tudo, mas... Você fazer uma maratona primeira já nesse ritmo é porque você gostava ali de fazer força no treino. Era isso mesmo? Eu acho que teve uma virada de chave bem importante na minha vida, assim, em 2023, que foi quando eu comecei a correr rápido. Quando eu tava com o Ademir, eu não tinha tanto foco em performance. Era uma coisa um pouco mais social, de passar um tempo com a minha irmã e com a minha família. E aí, depois de um término de relacionamento, eu coloquei todas as minhas energias na corrida. E foi quando eu me desenvolvi bastante e comecei a olhar para performance, para ser competitiva e ganhar prova, enfim, eu tenho bastante essa coisa de desenvolver e olhar para o desempenho.
Entendi. Pra gente ir até em paralelo, né? Porque a gente vai chegar hoje, né? Você tá no Cubo, mas e nessa época, 18 anos, você começou a correr, 18 anos, normalmente uma época que você vai fazer faculdade, vai estudar, e aí na época você foi fazer faculdade, você estudou o quê? Você Sim. ficou aqui? Eu estudei no INSPER, eu fiz administração de empresas por lá. Então, eu conseguia equilibrar bem a rotina de treinar e de faculdade. Também fazia muito trabalho social, então, na época, a gente fazia um trabalho numa comunidade desenvolvendo um trabalho de óculos de baixo custo. E aí, eu ia todos os finais de semana para a comunidade fazer mutirão e distribuir. Já fui para Legal. 10 estados do Brasil, a gente ia para a área indígena, então, acaba equilibrando essas duas coisas. Mas, na época, não tinha maratona, era mais o treino ali. Isso era um programa da faculdade? Isso, na faculdade. Então, quando eu tava nessa época no INSPER, eu ainda não treinava pra maratona. Eu fui fazer a maratona depois. E aí já tinha esse lance de empreendedorismo, de desenvolvimento do zero, de Exato. produtos. Isso aí já foi na faculdade, então, que você Sim. começou a se envolver. Esse projeto foi com um grupo de amigos que chamava Renovatio, e aí a gente pegou até o investimento aí na faculdade, no primeiro ano, do Bank of America de $50 mil, para fazer uma fábrica de óculos. E aí a gente empregava pessoas, e as pessoas produziam óculos de baixo custo com custo de $1, e a gente ia lá e distribuía. Ah, como assim? Mas aí vocês apresentaram um projeto Isso. desse, e aí foram aprovados e tiveram... Uma organização estudantil de empreendedorismo social. E aí veio desde lá essa coisa de empreender e, enfim. Mas aí você já pensava isso na faculdade, assim, tipo, de sair e ir para essa área de startup, desse ecossistema de empreendedorismo? Porque, assim, são perfis diferentes, né? Tem gente que estuda, às vezes, para ser uma executiva numa Sim. empresa, e tem gente que estuda, que às vezes quer estar nesse ambiente, né? Que vai levando mais para ser a pessoa que vai precisar contratar depois os executivos que vão trabalhar. E pelo que eu já entendi Sim. aqui, foi isso, né? Na faculdade já foi levado um pouco para esse lado. Aí formou, saiu da faculdade. E aí fui trabalhar um pouco em grandes empresas, então tive a minha primeira experiência no Itaú, coincidentemente. Não gostei. Não gostou? Não. Não gostei, eu Não voltei. gostei. Voltou em outro Mas o braço. mundo dá voltas. E aí eu fui trabalhar na Johnson & Johnson, então eu fiquei um tempo lá trabalhando na área de marketing. E aí sempre sonhei grande, porque queria ser trainee e trabalhar nesses programas que são mais generalistas, né? Formação de liderança. E aí fui ser trainee na PepsiCo, então passei num processo lá super competitivo, de mais de 1.000 candidatos por vaga. E aí, na PepsiCo, eu comecei a estar na área comercial. Então, lá eu desenvolvi desde força de vendas, então aquela coisa bem raiz, Ambev, de você ir pra rua e ter time de campo de vendedor. Eu tinha 200 vendedores na minha equipe. Nossa. E ficava lá dirigindo carro, indo nos mercados. E depois implementei o maior projeto de tecnologia da América Latina na PepsiCo para força de vendas, que era basicamente demitir os promotores, que são as pessoas que organizam as gôndolas, e colocar eles para vender através de um mobile, de um celular. E aí eu tava fazendo essa implementação de celulares na força de vendas. E aí foi super legal, um mega aprendizado pra mim na época. E depois também tive a oportunidade de lançar o time de e-commerce no meio da pandemia. E Você aí, estava na pandemia PepsiCo. na PepsiCo. Né? Então, tive essas 3 passagens por lá. E aí eu falo que eu experimentei de tudo um pouco, porque fui pro outro lado da mesa depois, fui ser investidora. Então, trabalhei num fundo que investe em startups. Então, comecei como empreendedora, depois fui trabalhar numa grande empresa, aí fui investidora por 2 anos, investindo em startups. Nessa época da pandemia aí, como que surgiu a ideia? Porque todo mundo teve que se reinventar, né? Assim, Sim. essa questão do e-commerce, né, ficou muito forte. Como você lembra, assim, como que foi na época? Então, esse mundo corporativo, ele sempre tem o hábito de dar grandes problemas para trainees resolverem, né? Então, era um grupo, eu e mais 3 colegas, que eles acabaram designando o projeto de e-commerce pra gente desenvolver e começar do zero. Então, a gente tinha relacionamento desde Grupo Pão de Açúcar até Rappi, iFood, e a gente foi construindo mesmo o que seria essa carteira. E aí era muito fácil bater meta, né, naquela época, porque tava todo mundo comprando online. E é super curioso, porque a PepsiCo, apesar... cerveja. Bastante cerveja, comida, com salgadinho, porra, né? PepsiCo que vende salgadinho. Nossa, é verdade, salgadinho. E a PepsiCo é uma empresa americana, né? Mas o país que mais vende é o México. O México vende 3 vezes mais que o Brasil. E aí, no e-commerce, a gente superou o México naquela época. Então, foi um super case de sucesso, assim. Foi incrível. Que legal. Nossa, mas, pô, manter a sanidade nessa época. Porque, assim, você falou que era fácil bater meta, mas
a gente ouve falar que essas empresas, elas sempre estão empurrando a meta lá para Sim. cima, né? E Sim. aí joga pros trainees, joga... Se vira. Mas foi divertido. E nessa época, assim, você continuava, assim, vamos colocar num tempo aí. Uhum. Você estava já num ciclo de Chicago ou ainda não? Você já estava... Que foi, bom, pandemia, 2020, né? 2021. Sim. Já tava começando a pensar na maratona, já tava treinando com o Nelson nessa época. E aí, vamos fazer um corte aqui, porque eu acho que normalmente o meio aí né, dessas empresas, a galera trabalha demais, Sim. meta. E normalmente o perfil, pelo menos que a gente conhece, a gente tá numa bolha, a galera que treina, né? A galera é mais sedentária, faz mais, bebe mais do que, né? Por causa dessas pressões, sai pra Bebe beber, mais do que Sim. treina. do que treina. Como é que você era vista lá dentro, assim? Você era uma exceção ou tinha um grupinho que treinava com você? Ou você era a doida que corria maratona, que queria fazer isso? Naquela época a corrida ainda não era hype, né? Então, Não era raiva, então, exato. A pandemia foi uma virada também disso, né? Mas ali eu era a única que corria, assim, do grupo. E aí também eu nunca bebi. Então, pra mim, eu sempre fui a primeira a ir embora. Não participava dos happy hours. A gente tem dois lados, né? Não dá pra equilibrar tudo. Então, eu sempre preferi não ser a pessoa do happy hour, ser a pessoa que acorda cedo e desenvolve cafés da manhã no mundo corporativo. Então, eu desenvolvi esse hábito também. Acordava cedo? Você acordava muito cedo pra treinar? Como é que era? Sim, porque também, pelo programa de trainee, a gente viajava bastante, né? Então, a gente conhecia as plantas e não ficava só na nossa área de operação, que era comercial. Então, a gente via marketing, a gente via tudo e acabava viajando bastante. Aí, eu sempre tinha a premissa de ficar em hotéis com academia. Até hoje, eu uso essa estratégia. Eu me coloco em qualquer hotel, mas Só precisa precisa ter Você viu o academia. contrato do Itaú, pra voltar lá pro Cubo e falar, ó, meu contrato é assim, eu posso até viajar, mas tem essa Tem uma esteira essa e condição. um É aparelho. sanidade mental, gente. Pra E aí? produzir melhor, né? E essa fase do fundo de Venture Capital que você trabalhou, você fazia o quê? Você fazia análise de Isso. empresa que investia, você aprendeu a fazer Contato com o empreendedor mesmo. É. E aí, conversando com novas oportunidades de investimento. Então, eu olhava não só Brasil, mas Argentina, México, Colômbia. Então, foi bem legal também para ter essa relação na América Latina, né? Espanhol, enfim. Aprendi bastante. E a primeira maratona? Como que foi? Chicago, né? Sim. Como que foi a experiência no geral? Foi tão incrível que eu quero morar em Chicago até hoje. Mas você lembra da Sim. prova? Passou perrengue? Não? Foi lisa? Porque a primeira maratona é sempre um Sim. marco, né? Na Sim. vida. Meu, foi fantástica a experiência, assim. Foi bem na data do meu aniversário. Eu lembro, assim, de chegar na feira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir pra Chicago, mas aquela Fábio fez loja também. da Nike ali na entrada, pra mim, era, assim, um sonho. Eu cheguei, comprei tudo. Tipo Disney mesmo, assim, sabe? E aí tava um dia lindo, me diverti muito, assim, eu prometi pra mim mesma que eu ia sorrir a cada quilômetro que passasse, então fui super feliz. Fiz uma amiga brasileira na largada, a Laís, Espírito Santo, e a gente chegou juntas. Então foi muito legal que a gente fez a prova inteira, uma Vocês do lado da correram outra. juntas? A gente largou juntas e correu e chegou juntas, tipo, Caramba. as duas Vocês fizeram. conversaram assim, você vai que ritmo mais ou menos, viu? É. E aí bateu. Nossa, isso aí é Então, o universo. Universo. Então foi, juro, a minha melhor experiência de maratona. Eu fiz 4 já e a primeira foi a melhor. Então, foi muito feliz, assim, não fiz nutricionista, não fiz nada. Isso que eu ia perguntar, o ciclo ali também, que só tinha o treinador. De resto, Então, pé no pai. Isso. Não recomendo. Não recomendo. Aprendeu com o tempo, né? Isso. E aí, bom, aí indo, né, a parte do trabalho, Uhum. quando que foi essa mudança? Você foi pro Cubo já direto desse fundo ou Isso. teve alguma coisa Eu fui entre? pro Cubo direto do fundo. Mas aí o Cubo veio atrás ou você deu uma pausa O ali? Cubo me levou. O Cubo, você já conhecia o Cubo? Já conhecia? Já. Já tinha relação com ele? Já... Sim. O Cubo, pra quem não conhece, é Boa. o maior hub de inovação da América Latina. Então, a gente já faz quase 10 anos no mercado. Esse ano a gente completa 10 anos. Então, pra quem tá no ecossistema empreendedor, né, que ou tá nesse universo de startup ou em inovação de grandes empresas, é muito difícil ainda não ter passado por lá em algum momento. Pra gente fazer 5 eventos por dia, todos os dias tem mais de 800 pessoas lá, acaba que em algum momento você esbarra. Então, tanto na PepsiCo quanto pelo fundo, eu já tinha contato, eu já ia lá e conhecia, enfim. Então, E o Cubo, assim, até o começo, né, um pouquinho da história, por que uma empresa, assim, centenária, uma coisa consolidada, tradicional, vai abrir
um braço ali de inovação, né? Qual que é a história da criação do Cubo ali? Porque que o Itaú criou esse ecossistema? Então, em 2015, o ecossistema empreendedor para tecnologia no Brasil era super nascente, assim, não tinham grandes casos de sucesso como o Nubank e Mercado Livre que a gente tem hoje. E aí o banco sempre tem uma perspectiva de conhecer antes de entrar com investimento e principalmente desenvolver iniciativas que envolvem no final do dia um desembolso grande. E aí, a gente sempre fala que foi a forma do Itaú namorar ali todo o ecossistema e realmente ter contato com essa nova onda que vinha de tecnologia e de uma maneira muito generosa, né? Que foi realmente criar o Vale do Silício em um prédio. Eu acho que isso resume muito bem a estratégia do Cubo, que é, de fato, você juntar as melhores pessoas, as pessoas que têm esse ímpeto de gerar negócios e criar conexões relevantes em um único lugar e uma tese de serendipidade, né? De isso acontecer, de você cruzar uma pessoa no café ou você tá no elevador e tá do lado de alguém que pode fazer toda a diferença pro teu negócio. E aí foi nessa linha que o Itaú entendeu, junto com um fundo de investimento americano na época, que o Brasil não tinha um lugar como esse e que seria interessante pro ecossistema mesmo criar uma iniciativa onde a gente conseguisse colocar no mesmo lugar os empreendedores, né, as grandes empresas e os investidores para realmente desenvolver, tanto que o Cubo é uma associação sem fins lucrativos, né, apesar de ser uma empresa da holding do Itaú, a gente é sem fins lucrativos justamente porque hoje são 700 empresas que fazem parte disso e a gente tem diversos apoiadores, patrocinadores. 700 empresas. 700 empresas. Nossa. Não, a gente foi lá, cara, um prédio lá com 14 cada andares, andar. não é? Cara, Isso. uma galera lá A trabalhando. gente teve uma reunião, não sei, acho que era 2 da tarde, tudo. Toda a sala cheia, fora, né, as mesas coletivas, tudo tendo reunião, apresentação, e tava um negócio ferve, né? Ali. Isso. E então, o Cubo como empresa ali, ou como braço, a ideia é fomentar, é fazer essas conexões. Exatamente. Então, vocês do lado do Cubo, vocês estão pensando o tempo inteiro como conectar as coisas e fazerem... A gente é um Tinder do mundo corporativo. Resumindo, a gente quer esse match ideal aí entre as startups e as empresas. E foi muito legal porque isso veio da ideia, óbvio, né? De executivos da época do Itaú que foram fazer MBA em Stanford e aí trouxeram um pouco dessa ideia. E foi um projeto aí muito liderado pela área de tecnologia do banco. Então, é a visão realmente de olhar para os próximos 100 anos e ser feito de futuro, traduz em várias iniciativas e o Cubo é uma delas. Legal. O que você fez em um projeto legal, assim, que você ficou marcante na sua cabeça, assim? No Cubo? No Cubo, é. Cara, eu acho que sem dar spoiler, né, do nosso projeto, Sim, mas... cara, esse vai ser o melhor de todos. Um projeto super legal que a gente desenvolveu ano passado foi sobre inteligência artificial. Então, como vocês sabem, né, todo o hype de ChatGPT e começou há 2 anos e meio, a gente, como hub, a gente tem um papel muito de desenvolvimento, né? Então, de semear para a gente realmente colher frutos com isso na América Latina, porque no final do dia a gente enxerga que o Brasil ainda não tem grandes modelos fundacionais, né? Então, empresas aí como o Anthropic ou até as próprias grandes tecnologias vai ser muito difícil da gente encontrar aqui. Mas a gente tem 700 empresas que querem usar de alguma maneira isso. Então, a gente olhou muito para uma perspectiva democrática, né, das pessoas entenderem a inteligência artificial como ferramenta. E aí a gente traduziu isso em parcerias com Google, Microsoft, NVIDIA, AWS e Oracle, para que elas estivessem junto com os empreendedores, ajudando eles a criar soluções para tornar as suas respectivas empresas mais produtivas. Independente se é uma empresa do agronegócio, se é uma empresa do esporte, a gente olhou essas otimizações muito a 4 mãos, em parceria. E a gente criou uma tese que começa por awareness, né? Então você precisa entender o negócio para conseguir construir alguma coisa. Depois a gente fez diversos hackathons, então que a gente chama de uma iniciativa mais hands-on, mais prática, você aprender. E aí depois uma perspectiva mais de acompanhamento e desenvolvimento com ajuda de custo, né? Porque hoje a inteligência artificial ainda é muito cara. Então a gente está sempre antenado aí às coisas novas e pra gente tem um papel muito forte de falhar também, né? No Cubo a gente é muito aberto a isso, não tem como a gente falar de inovação e tecnologia sem errar. Sem falhar, Então isso foi um grande... projeto que a gente errou algumas vezes antes de construir, mas depois deu super certo com todas as empresas que são incríveis, né? E mudando um pouquinho de assunto assim, mas dentro da mesma coisa,
Como que você acha que o esporte ajuda, assim, também no dia a dia, na produtividade? Você falou que é uma pessoa muito diurna e tal, né? Acorda cedo, evita aí os happy hours e tal. Como que isso te ajuda no dia a dia? Se você tenta passar isso pro time também, Sim. como que é? Acho que a primeira coisa é a disciplina, né? Então, por eu sempre ter tido esse contato com o esporte, eu sempre prezo pela pontualidade, que querendo ou não é uma coisa que parece óbvia, mas no mundo corporativo, cada 5, 10 minutos que você começa uma reunião atrasada, ela atrapalha o seu dia inteiro, então eu sempre sou a pessoa que chega na hora, que quer fazer as coisas certinhas no tempo. Acho que é questão de produtividade também, eu adoro fazer reunião de 30 minutos. Já ir direto ao assunto. E no final do dia, resiliência, né? Então, acho que a questão de maratonas eu contei da minha primeira, que foi muito bacana, mas depois eu tive outras duas que não foram tanto. E a questão de você cair, levantar, e isso tem muito a ver com o mundo comercial que eu vivo, né? Você faz 10 propostas para ter um sim. Então, se aprender a dizer não e você se levantar e reerguer, entender onde você errou. Então, para mim, isso é todos os dias. E aí até a gente vai ficar indo e voltando, né? Mas Sim. você falou das outras maratonas. O que deu de errado nas outras maratonas ali? Porque, pô, Sim. pelo que a gente entendeu, você adorou Chicago. Falou, pô, eu vou Aham. querer mais disso. E aí, o que foi o mais, assim? O mais foi que eu saí da prova e falei pro Nelson, minha próxima maratona é sub-3. Saiu do 3,14 pro sub-3. Tirar 15 minutos na segunda. E aí, ponderado que ele não achou uma boa ideia, né? Mas, enfim, eu comecei a treinar bastante, e aí comecei a passar em Nutri, enfim, olhei toda essa questão. E aí, eu fui fazer Roma depois, então eu corri Chicago em outubro e Roma era já em março. Então, eu fiz bem próxima. E aí, acabei tendo um desconforto gástrico, e aí vomitei na prova, passei super mal. Nossa. Então, não deu certo, assim. E aí, né, um mix de coisas, nervosismo, estratégia de suplementação e Valência também, mesma coisa. Aí fui fazer Valência em dezembro e vomitei em Valência também. Na sequência Na já. sequência. Então, as Ano Ano minhas... passado? Retrasado. Retrasado, 23. Isso, 23. Que Roma é março? Roma é começo? março, e aí Valência é dezembro. E aí, foi um ano super difícil, assim, porque eu falei, nossa, comecei, maratona é meu negócio. Aí vai, assim. Aí faz duas, Aí vem a vida, né? te Fala, vem mostra. cá. no lugar. Te ensina. Com 25 anos, não é bem assim. Cara, isso afetou muito, assim, seu dia a dia, porque eu imagino, né, a frustração que tem Sim. no dia seguinte, até mesmo no outro Aham. ciclo. Como é que foi essa fase no trabalho? Tudo impactou? Você sentiu? Foi uma fase... E depois de Roma, eu falei, não, beleza, acontece, né? Faz parte, todo mundo tem dias ruins e tal, mas depois de Valência, eu sofri muito. Sofreu. Sofri porque eu falei, não é possível, 2 vezes, será que eu tô fadada ao fracasso agora, não vou mais conseguir treinar? E aí, pra mim, foi bem difícil, assim, de conseguir voltar e enxergar que eu poderia correr bem de novo e tanto da parte exaustiva, né? Porque fazer 2 maratonas no ano não é fácil. Então, eu acabei abrindo muito mão de várias coisas e não tive os resultados que eu queria. Mas Valência foi também coisa de suplementação, assim? Passou mal na prova? Passei mal, vomitei. No 30 e... Aí estraga a prova Aí depois inteira, que você né? vomita, não tem muito como, né? Porque você desidrata muito. Desidrata. Daí tá passando mal, Mas né? aí, Muito Valência, dezembro, né? Aí, como é que você entrou o ano passado, né? Tipo, ainda querendo maratona ou não deu o momento de falar, putz, eu acho que maratona não, deixa eu um ano ficar com sabático aqui de maratona. Não, imagina, eu rola já uns queria fazer molde. de novo. É? Não, na real que eu voltei de Valência, aí eu falei, não, vou mudar, vou fazer triatlon. Vou fazer triatlon, vou começar a bicicleta, comprei toda a questão do roubo, investi um dinheiro. E aí eu fui pedalar, acho que tipo assim, no primeiro e segundo mês travei as costas. E aí... não, Mas falou, não é a Rafa possível, Sinisgalli, que é cara. minha médica, ela quer me matar, né? Aí eu falei, não, deixa eu deixar só corrida mesmo, que 3 já tá muito complexo pra mim. E aí, junto com o cubo, volume de trabalho, viagem, enfim, não ia dar. E aí eu acabei mudando de assessoria, aí eu fui pra BR. Daí, quando eu fui pra BR, a gente planejou ir pra Porto Alegre, que também não aconteceu ano passado. Ah, por causa da... É. E aí eu acabei indo pra Buenos Aires. E como é que foi Buenos Aires? Aí foi lindo. Buenos Foi Aires, lindo? mais ou menos. Não, foi bom, eu fiz 3 e 6. Porra, bom pra Caramba. cacete. Consegui evoluir, não vomitei. Gente, eu falei, minha meta é essa prova, eu não vomitar. Mas eu tava com bastante coisa, então foi bem na época do lançamento desse projeto de inteligência artificial. Eu casei uma semana antes Pouca Da coisa. prova? da prova. É, Eu casei dia maravilha. 14 de setembro e corri dia 21.
Então o Sub-3 ainda não saiu, mas esse ano vai. Você tá focado ali. Não, vamos jogar pro universo, vai sair, Mas aí vai você pegou o índice pra Boston, não? Sim. Pegou, né? Eu... Tá nos planos aí, ano que vem, fazer ou não? Tá. Estaria esse ano, mas agora eu tô também com paciência por conta do meu joelho. Não, são fases, a gente vai... Vamos voltar depois pra cá. Vamos voltar pro Cubo um pouco, quero saber mais do Cubo. Tem muita gente que ouve a gente aqui, que é empreendedor, que tem startup e tudo. Como é que é, por exemplo, esse ecossistema do Cubo, né? Pra quem é de fora, tudo, ou quer estar lá dentro, assim... Tem uma curadoria, tem um perfil que vocês aceitam, porque eu acho que imagino que no meio já deve ser muito conhecido. Sim. E todo mundo quer estar lá. Total. Mas como é que funciona, assim, alguma startup que queira participar do ecossistema do Cubo? Boa. Eu acho que a curadoria e a seleção é nosso principal diferencial, porque no final do dia, para a mágica acontecer e as conexões também se desenvolverem, a gente precisa que as melhores pessoas estejam lá. Então, o nosso trabalho é realmente fazer esse filtro. E hoje, o perfil de empresa que a gente busca são empresas de base tecnológica. Então, essa é uma premissa muito relevante. E a gente também olha empresas que já estejam com uma certa atração, ou seja, tem que ter faturamento. Tem que ter faturamento. Porque se a gente quer conectar ela com grandes empresas, não adianta nada alguém que só tem uma ideia querer fechar um contrato com a Suzano. Entendi. Né? Então, a gente precisa garantir também essa credibilidade, entender, né, que o empreendedor é sério, está comprometido com o negócio. Então, a gente tem alguns critérios que são muito parecidos com os critérios dos fundos de investimento de capital de risco, né, os fundos de venture capital. Entendi. E aí, a gente faz esse processo semanalmente. Então, todas as semanas entram empresas novas no Cubo. A gente tem uma demanda super legal. Então, a gente tem 50 empresas se inscrevendo todos os meses para participar. Nossa, aí vocês têm que ficar fazendo essa curadoria. E a gente faz todas as semanas e acabam entrando 3 ou 4 por mês, novas. Então, a gente se coloca muito, com muita disciplina nesse processo. Todas as sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, toda a liderança participa, porque esse é nosso tempero especial. Vocês têm uma meta, assim, eu digo porque uma hora, assim, é crescer sempre, né? Tu vai ter, sei lá, X startups por mês ou não tem isso? Sim. Depende um pouco de outras... Cara, a gente é muito focado em qualidade. Então, eu prefiro que tenham 500 ótimas empresas do que ter 1000 empresas que não geram tanto valor. Então, um KPI que a gente trabalha bastante é a quantidade de empresas do Cubo que são representadas pelo faturamento de volume de venture capital. Então, hoje, todas as 500 do Cubo, elas representam quase metade de todo o volume de investimento da América Latina. Ou seja, eu tô com capital concentrado das melhores empresas que têm mais potencial para crescerem e virarem as próximas grandes empresas de tecnologia. Nossa. Então, e tem empresa que sai, assim, que entra, não por vocês, mas por ela, sei lá, cresceu gigantesca. Sim. E aí, de repente, vamos sair ou não? É um negócio que, mesmo as que crescem demais, porque vocês devem ter algumas gigantes lá, continuam com um pezinho no Cubo sempre. Eu acho que tem de tudo. A gente realmente quer desenvolver essa parte, principalmente comercial. E aí a gente tem essas dores de crescimento. Então, no final do dia, se a empresa está no Cubo como escritório, ela não vai conseguir ter um escritório de 50 pessoas lá. Então, quando ela crescer e se expandir, ela vai precisar buscar um outro espaço. Mas a gente sempre recomenda que fique uma pessoa lá para realmente ter acesso aos eventos, ter acesso a tudo que a gente oferece. E aí, com quase 10 anos nas costas, a gente já tem de tudo, né? Empresas grandes que ficaram, empresas grandes que saíram. E aí, a gente gosta muito de trabalhar com esses empreendedores que já têm empresas mais maduras para ter esse give back, né? Então, voltar lá, falar pra galera nova. Hoje, inclusive, estava rolando um evento super interessante. O Rodrigo Bayer, que é um investidor super qualificado do ecossistema, que foi fundador do Cubo 10 anos atrás, ele tá passando 2 dias lá, tipo, 16 horas do tempo dele, super valiosas, para ensinar os novos empreendedores a captar recursos com investidores. Então, a gente tem essa coisa de... Vocês fazem esse tipo de mentoria? A gente faz muito. E aí, os novos empreendedores terem um investidor com maior percentual de unicorn rate, né, que ele investiu em mais unicórnios do Brasil, é um super privilégio, Com né? certeza. Então, a gente fomenta muito essa comunidade, eu diria. E aí, fundos, assim, fora, né, o próprio Itaú, mas fundos de venture capital que vêm olhar as empresas de vocês. Vocês fazem essas pontes, assim, vocês também têm isso? Fazem também? Eu cheguei no Cubo, a minha missão foi criar uma comunidade de investidores. Essa foi a minha missão número 1. Então, eu falei com mais de 300 fundos na América Latina. Hoje a gente tem 15 membros associados que fazem parte e ficam lá, tem escritório lá e estão direto.
A gente tem muito uma missão também de trazer recurso internacional para investir mais na nossa região e nas nossas empresas. Então é uma coisa ativa também Tá muito legal, hein? Eu queria já entrar naquele assunto, assim... Do nosso. Do porquê que... Acho que pode, porque já é uma coisa podemos, grande, né? até pra contar tudo, né? Afinal Podemos de contas, falar pô... do projeto novo aí, que tá... Spoiler, né? Spoiler, Pô, eu assinei um contrato, cara. Um Você- contrato, eu olho ali o seu logo, nome lá. o logo do Cubo e tá assinando, cara. Então, é importante, cara. Bom, conta pra gente, então, aí, o que tá vindo agora no Cubo? Então, como eu disse, essa essência empreendedora e inovadora que a gente tem desde o dia zero passa também pela questão do bem-estar, né? Então, ano passado, eu e o Paulo Costa, que é o CEO do Cubo, a gente estava no SXSW, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo, e a gente ouviu uma professora de Yale, chama Laurie Santos. Ela tem o curso mais famoso, mais vendido, assim, da faculdade, que chama The Science of Wellbeing. Inclusive, ela tem um podcast também bem legal sobre felicidade no mundo corporativo. E ela foi a primeira pessoa que eu vi que conseguiu atrelar, de fato, os resultados de empresas que investem em bem-estar, né, qualidade de vida dos funcionários, com a correlação e a performance na bolsa para as que eram de capital aberto. Então, isso chama muito a nossa atenção, né? Porque que a gente, por ser um hub de inovação, a gente também não pode fomentar a prática do bem-estar lá no nosso ambiente, já que a gente tem mais de 20 mil colaboradores que passam pelo Cubo, e deixar essas pessoas mais saudáveis significa mais produtividade e mais resultado no final do dia. Então, a gente começou a ter essa sementinha aí mais de um ano atrás e a gente foi desenvolvendo maneiras. Então, o universo da corrida, por ser mais próximo, foi onde a gente começou. Então, a gente começou a fomentar uma iniciativa chamada Tech Run, que é basicamente uma corrida, um treino para empreendedores e investidores para criar aquele momento de networking. A gente fez uma parceria super legal com a The Run, inclusive, e aí a gente já fez no Vale do Silício, já fizemos aqui em São Paulo 4 edições. E aí agora, para 2025, no ano que a gente completa 10 anos, né, a gente já tem aí vários empreendedores que se dedicam muito ao trabalho e a gente quer que eles também se dediquem ao bem-estar. Então, a gente vai lançar o Cubo Wellbeing, que é uma iniciativa onde a gente vai fomentar isso amplamente lá no nosso hub. Então, através de uma academia, a gente vai ter um experimento rolando com 30 pessoas, onde a gente vai fazer um paper e estamos fazendo parceria também com outras empresas, que eu ainda não posso dar o spoiler. Mas também queremos entrar no mundo de mídia e podcast. E aí, por isso, estamos aí com o Super Estevam. Nossa, tem um pessoal legal aí que faz que eu já ouvi podcast. falar, né? Então, a ideia é dar visibilidade para esse mercado, mostrar o potencial de todo esse crescimento e inserir isso no ecossistema de inovação. Puta, que legal. E nessas primeiras, antes da gente seguir agora, mas esses outros projetos que você fez já nessa área de bem-estar, como é que foi a adesão do pessoal, assim, dentro do Cubo, né? Porque a gente falou lá no começo, né? O perfil da galera é isso. Às vezes eles estão numa fase all-in num projeto, aí se alimenta mal, come mal, tudo. Como é que foi isso, colocar, gente, facilitar? Corrida, um sold out completo, assim. As pessoas pedem corrida todo dia. Quando que vai ter a próxima? Esse ano eu já recebi mais de 10 pedidos de parceria. Todos os eventos de inovação vai ter corrida. Então agora no South Summit, que é um evento de Porto Alegre enorme, vai ter uma corrida de 2.000 pessoas. Que legal, cara. E então foi super... virou uma febre, então... A galera tá... né, entendeu que faz parte também cuidar, né, do bem-estar. E eu acho que é muito legal as trocas que você tem no momento de descontração do esporte, né? Então, um pouco do que o Strava lançou ano passado no Report, que a corrida agora também é um Tinder, né? Então, essa questão de socialização, ela não é só para a questão das relações pessoais, mas para as relações corporativas, elas fazem toda a diferença. É um Tinder, Thiago? É um Tinder. Você tá indo com a meia azul? Quem tá de meia azul? Cara, eu não tô indo de meia azul, mas... Só a camiseta. Não, mas é porque eu não vou contar Vou expor o Thiago, fala aí. Não, cara. Pode contar, cara. Não Aí ficou sem graça. É porque... Não vou contar. Você não vai contar. Não vou, porque senão a minha estratégia não fala. Por água abaixo. Ainda mais se não tá concretizado ainda. Exatamente. Mas assim, aí só pro pessoal entender, então, uma parte desse projeto envolve mídia, né? Então, né, podcast para ajudar a inspirar as pessoas, né? O Sistema tem muito isso, né? A nossa missão lá é inspirar as pessoas a viver as melhores versões, porque por histórias, as pessoas ouvem ver semelhança, né, com o seu caso, semelhança com outros e isso ajuda, né, a rotina de qualquer pessoa, né, tendo outras referências, né, e normalmente relacionando esporte e carreira. Todos os perfis, né? Tem gente que trabalha muito, tem gente que, fase da vida que, né,
gestação, filho, como é que lida com isso. Então, parte desse projeto que a gente vai estar junto é para a gente ajudar nessa parte das histórias, né? Sim. Que a gente está fazendo uma curadoria, né? A curadoria, aí é engraçado, né? Porque vamos lá. A gente não vai falar os nomes porque a gente não sabe ainda. A gente pode até talvez falar, não sei, aí é a Marcela que fala. Não, fala uns nomes inimagináveis, assim. Mas aí assim, o Estema, quando a gente começou, era assim, como é que a gente vai convidar as pessoas, sendo que elas não conhecem a gente? Então vamos às pessoas que a gente conhece. Por exemplo, Marcos Paulo. Marcos Paulo é uma pessoa próxima. Se a gente conseguir trazer o Marcos Paulo, a gente destrava as outras pessoas. Então é uma estratégia, galera que tá no podcast, pô, às vezes você precisa trazer um que ele abre outro. Aí você traz outro, abre outro, aí vai indo, até você, né, conseguir... Mas é uma coisa gradual. Quando a gente foi na reunião com vocês lá, todas as sugestões, assim, era só elite. Mas era, assim, uns nível muito... Assim, então, a gente jogou a barra lá em cima. Como é que tá os convidados que estão começando Porque a curadoria é meio que junto, né, com a gente ali, mas o acesso a essa galera é que vocês também conhecem bastante gente, né? A ideia é justamente mesclar os dois mundos, né? Então, a gente quer trazer empreendedores que tenham histórias inspiradoras no esporte e também atletas que tenham histórias de superação e resiliência que a gente pode traduzir para o mundo corporativo. Então, acho que essa perspectiva de atrelar a performance ao bem-estar é a nossa prioridade. E aí, não quero dar spoilers dos nomes. Não, vai vir o LeBron James. LeBron James, Você tá treinando seu inglês? Yes. Simone Biles, Usain Bolt, Michael Phelps. Quem mais? Precisa ter uma medalha olímpica. No mínimo. Show, isso aí. Imagina, cara, ia ser legal, hein, fazer... Ia ser massa demais. Você tá treinando seu inglês? Vou comprar uns cursos aí. Aqui, Verdade, azul e vermelho. Eu já estou se preparando. Não, mas vai ser bem massa, assim, a gente tá bem animado também pra fazer. E, pô, os nomes lá sensacionais, tomara que tudo dê certo. Toda a estrutura lá, o estúdio, tudo, né? A gente ficou bem contente, assim. Provavelmente vai... Vocês terem lembrado da gente. O kickoff, assim, esse episódio vai ser lançado um pouquinho antes, né? Então acompanhe nas redes lá do Cubo, aqui do Estema. Provavelmente vai ter umas collabs. A gente tá bem animado, né? Que a gente tá gravando um mês antes, mas provavelmente já vai ter mais informações. E o que mais que vai ter de ações ali que você pode falar pro pessoal? Boa. Então a gente fechou uma parceria muito legal com a Moriá. Para quem não conhece, o Fabiano Zetel hoje ele é um super investidor de bem-estar no final do dia, porque ele tem ativos como Desinchar, Raoma, o Keyberry, Push. Então tem vários empreendedores incríveis aí que são atrelados e a gente vai fazer ativações mensais dessas marcas. Então aí ao longo de 6 meses a gente vai ter essa jornada de bem-estar que a gente está chamando, né? Então a gente vai ter coisas sobre saúde mental, em parceria com a Endeavor também, que é uma organização sem fins lucrativos super focada no empreendedor. A gente vai ter uma parceria muito bacana com a Lite Saúde, para fazer esse acompanhamento das métricas das pessoas que estão com a gente. E aí, por fim, no nosso principal evento do ano, a gente vai apresentar todos os resultados, justamente voltando lá na Lauri Santos para a gente conectar que não é só um treino de corrida, né? É uma coisa que, de fato, impacta, transforma e muda a vida das pessoas. Então, que legal. Ali, então, vocês vão mensurar, tipo, enfim, exames, essas coisas de uma amostra do pessoal. A gente está fazendo uma chamada na nossa comunidade, então, só para os membros, a gente vai escolher, tipo assim, uma aplicação mesmo. Por que você entende que o Cubo pode te ajudar a melhorar o teu bem-estar? E aí a gente vai escolher 30 pessoas e a gente vai fazer essa jornada e vamos reconhecer, dar prêmios para os que mais evoluírem. Então a gente está super animado. Que legal. Uma dúvida, como é que faz pra fazer aqueles eventos lá naquele anfiteatro, tudo que teve... Vocês alugam pra externo? Não, porque assim, eu não vou falar aqui que é da concorrente, né, da nossa patrocinadora, mas teve umas 2 semanas atrás, acho, bombou, vi todo mundo postando lá, tal, de quem já tá lá dentro, como é que funciona esse meio de campo aí pra usar lá? O nosso espaço, a gente aluga ele para pessoas externas, então, enfim, depois posso compartilhar o formulário, mas já adianto que ele é extremamente disputado, então a gente só desenvolve eventos que têm a ver com o nosso propósito, que é transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo tecnológico. Então, se vocês quiserem fazer um encontro só de pessoas do Estema para falar sobre o planejamento do ano de 25, já garanto que não vai poder. Entendi. Então a gente sempre busca sinergias mesmo e coisas que vão agregar para as pessoas que estão no Cubo. E aí, para o pessoal que é membro, aí tem muito mais flexibilidade, interesse. Porque no final do dia é isso, né? As pessoas pagam para estar naquele clube, então a gente prioriza
quem acredita em estar com a gente. Eu queria fazer o episódio 200 lá, falou dessa. Deixa registrado Deixa aqui, a aqui, gente ó. vai tentar. Aí o que a gente precisa pensar? A gente precisa agora que a gente tem essa informação, Pra ser bom pro precisa cubo. amarrar, exato, amarrar. bom pro cubo. A gente pode achar o quê? Exatamente. Esses CEOs que às vezes você nem que é low profile, às vezes nem sabe que faz, que corre, que, né, que faz triar. É legal, né? Porque daí Super. isso quebra um pouco. E aí é o meio que a galera vai se beneficiar ali de ter alguém, né? Não, a gente vai fazer agora, vamos organizar essas ideias A gente pra tem que fazer começar lá. a entregar. A gente entrega as coisas bem entregues, que aí a gente, né, vai ter uma... Não, e aí tem a Marcela negociando lá pra gente e tal. Ela fica vai, muito ela mais vai dar fácil. umas ideias, aí ia ser legal. Bom, vamos pro momento Z2, Fábio O Bessa? momento Z2, cara. Boa. O Fábio te explicou o que é o momento Z2? Expliquei, mas Você já ela já ouve ouviu, ela também, já né? Você ouviu. conhece. Pausa rápida pra você que tá assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósio_ironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Bom, o momento Z2, Marcelo, se você, o Fábio não te explicou o que é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser na vida esportiva, na vida profissional, pessoal. Boa. Você lembra algum momento para deixar registrado? Cara, eu acho que o momento de como a gente fez a primeira Tech Run foi bem emocionante, porque eu contei a versão romântica, né? A versão verdadeira é que a gente estava no meio da semana mais importante de tecnologia São Paulo, que rola, 50 eventos. E aí a gente tinha uma reserva para fazer um happy hour num lugar super bacana, acabou caindo, não deu certo. E aí a gente precisava fazer alguma coisa com o pessoal de fora que estava aqui, que veio só pro evento. E aí a gente teve a ideia de fugir do happy hour, né? E aí fazer a corrida. Então, por ser a primeira vez, a gente foi criativo e usou a nossa comunidade. Então, eu comecei a ligar para o Celane. Celane, ajuda aí a cobrir. Preciso de você filmando aqui. Preciso de você filmando. Aí, falei com uma amiga, com a Zoe, que trabalhava na live. Zoe, eu preciso de 50 camisetas, me ajuda. Pra tipo Essa amanhã. é bom ter contato. Ricardinho, pelo amor de Deus, traz o pessoal aqui da The Run pra gente fazer um negócio. Então, eu achei que tudo ia dar errado, porque era a semana mais importante ali, nossa, dos eventos pra tecnologia, e a gente se juntou com um fundo, e aí foi uma super surpresa legal, porque organizar uma corrida não é trivial, não é mesmo? E aí a gente acabou fazendo um treinão e foi super bacana. Então, acho que o poder de comunidades, né? Acho que isso faz muita diferença e dá energia. Então, você ter amigos no esporte que podem te ajudar e colaborar e, putz, fazem o negócio acontecer, ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que isso fez toda a diferença pra mim. E aí Boa. a gente conseguiu. Legal. Show de bola. Bom, esse momento merece um presente. O Vitão mandou pra você da Z2 aí, se quiser abrir.
Tem uns géisinhos pra você usar que no incrível. seu ciclo aí Incrível. agora pra Berlim, né? Que você- Incrível. Eu já tô até falando com o Matheus pra gente trazer a Z2 pra Tech Run agora, né? Ah lá. Então a ideia Sensacional. é que quando a gente for aí agora pro Vale do Silício, eles estejam conosco. Boa, Incrível. sensacional. E, Esse ó, gel novo ficou muito bom, né? Esse Ficou, formato ficou tá bom. muito esse é o bom. Berry Maravilhoso. Sunday e tem o Pink Incrível. Lemonade também, os dois géis novos. E se você quiser comprar as coisas da Z2, tem um QR Code aqui que você é direcionado lá pro site e usa o cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todos os produtos. Nos géis de sabor novo, vem o Bars aí, Z2 Bars agora. Será que já saiu agora? Que a gente tá... Eu acho que ainda não, mas o Vitão falou que tá quase. Então, em breve, Z2 Tô curioso. Bars. E a gente sempre pede indicação também de livro ou de série, algo que seja legal. Bom, você deve ter várias indicações, hein? Porque você tá nesse meio do empreendedorismo aí. Você pensou em algum? Vocês já leram um livro que chama Dar e Receber? Não. Não? É de um americano chamado Adam Grant, e aí ele fala muito Adam sobre Grant. interação de pessoas de diferentes perfis que buscam um sucesso e alguma coisa em conjunto, né? Tem um objetivo, seja na vida pessoal ou na vida corporativa. E aí é muito legal que ele separa as pessoas em 3 espaços. Então, ele fala que tem os givers, né? Que são os doadores, que são pessoas que ajudam os outros sem buscar nada em troca de curto prazo e que genuinamente querem te ver bem e, enfim, não estão olhando ali o transacional. Tem os takers, que são as pessoas que Vem só... só olham o benefício próprio, então ali o outro espectro. E tem as pessoas transacionais, que são aquelas que, não, me dá isso que eu te dou aquilo. E no final do dia, né, é super intuitivo de você pensar que a pessoa que é a tomadora é a que tem mais sucesso. Mas no final do dia ele fala muito sobre essa perspectiva de construção de comunidade, sucesso a longo prazo, que são os givers, que é as pessoas que ajudam o outro e que querem o benefício do todo, se destacam muito mais e são muito mais estratégicas e conseguem construir uma carreira de sucesso, enfim. Eu acho que isso se aplica muito na corrida, né? Então, eu falo que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Com certeza. Muito legal. E acho que é uma super dica, assim. Boa indicação. Tem o Pense de Novo dele também, Sim, né? é ótimo. Eu conheço é o muito autor, bom. não conheço esse livro. Que o Mário Sérgio indicou, você lembra? Não. Lógico que Lógico que não. Mário Sérgio indicou. Zero lembranças. Boa, uma bela dica, né, Thiago? Bela dica, É você o tem uma momento que dica você dá também. uma dica para você conhecer a 4 Investimentos. É o momento que o convidado dá uma dica, a gente também dá, que é um grupo de investimento, escritório de investimento da XP, que já tem quanto sob custódia, Thiago? 1.4 Tá bi. aumentando a cada episódio, vai um pouquinho ali. A gente tem que falar os outros dígitos também. A gente tá arredondando muito, cara. Depois a gente vai pedir a informação completa, então, pro pessoal lá pra falar. Tem mais de 40 assessores, 4 escritórios e deixou um QR Code especial para vocês aí que quer. De seguro viagem e seguro de bicicleta. Então, o nosso público aqui tem muito corredor que vai pra fora, muito triatleta que também precisa levar a bike para as provas. Então, eles deixaram aqui os seguros da Umint, né? Você tem a palavra passe STEMA20, você tem 20% de desconto no seguro viagem e no seguro bicicleta também. E se você for cliente da 4, esses descontos são progressivos. Entrega E o tem um presente kit, para nossa convidada. E estão Gente, comprando. quantos presentes! Você veio Caramba, aí. tudo isso, que chique. E estão comprando, hein, Thiago? Estão usando o cupom, Tão cara. usando, graças a Deus. Estão vendo que funciona, que dá certo, que né, você tem um desconto ainda. Desconto é sempre bom. E é um começo do relacionamento com a 4, né? Isso aí, você tem mais quadros, né? Mais perguntas para nossa convidada. Temos outra. A gente tem uma outra parceira, que é a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que faz empréstimo com garantia de imóvel, né? Então, crédito com garantia de imóvel Como chama isso? chama Home Equity. A gente aprendeu. Gente, vocês estão Home muito equity. chiques. Muito Home chique. Equity, porque assim, às vezes você precisa de capital de giro, ou precisa de algum, né? Você tem uma startup, você vai Aham. precisar de grana, Você tem um podcast. Tudo a você tem um ver. podcast. Exato, cara. Você pode o quê? Ir no banco, pegar o dinheiro com juros altíssimos, você vai lá, todos os bancos têm, mas a Cashme, ela é especialista nisso, então do home equity, que aí você tem o quê? Juros menores, taxas melhores, né? Você Mais consegue prazo. pagar mais, e aí isso faz o quê? Isso impulsiona o seu sonho como empreendedor. Então, é o momento que a gente faz uma pergunta para Marcela, que momento da vida, assim, você acha que foi um impulso na sua carreira, ou alguém que impulsionou você, foi meio que uma virada de chave ali, que foi um ponto de inflexão?
Boa. Então, acho que falando nessa questão de grana, pra mim, foi o momento que minha família teve uma questão financeira importante. Então, a gente perdeu tudo. Foi bem quando eu tava na faculdade. Nossa. E foi até o motivo de eu ter migrado do hipismo, que é um esporte super caro, pra corrida. Então, acho que foi um trigger que naquela época, né, pra mim foi super difícil, mas hoje eu vejo que eu não teria chegado onde eu tô na minha carreira e principalmente no esporte, que eu sou apaixonada hoje pela corrida e pelas maratonas, se não fosse isso. Nossa, que legal. Muito bom. Belo momento. Muito, cara, duro, né? Super... Achei que a gente conseguiu casar com a Fintech. Foi, no com prédio, certeza, né? acho que tudo confluiu aqui. Bom, aproveitar esse momento dos merchans aqui, falar do nosso cupom na Centauro também. Tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se precisar algum tênis, algum outro artigo esportivo, compra lá no site da Centauro com o nosso cupom, que ajuda a gente, né? Ó, ajuda, cara. Não, sério, qualquer ajuda, né? Você Qualquer vai lá, ajuda. Porque você... Uma bela frase. Exato, você já vai... A gente não fica sabendo quem comprou, mas a gente vê, o pessoal compra um tênis lá, aí vem um pouquinho pra gente e tem desconto, cara. Então, quer dizer, você ia pagar lá R$2.000, você tem um desconto do quê? É 10%? É 10% então de R$200, cara, que você pode comprar outra 1.800. coisa. Você compra outra coisinha que você precisa lá. E a roda gira. É isso. Nós ajudamos vocês, vocês ajudam a gente. É isso, seu Fábio Bessa. Gostei bastante. Gostou de Legal. conhecer mais a história da Marcela? É uma pessoa para se conhecer, ela é um ativo importante na sua rede de relacionamento, porque ela conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Pô, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pela nossa entrada ali no projeto também. Se você quiser deixar um recado final, se quiser deixar rede social pra galera acompanhar, Sim. site do Cubo, sei lá, Aham. fique à vontade, Mar. Ótimo. Não, eu que agradeço o convite. Estamos super animados com a parceria e com o projeto. Acho que a mensagem aqui é do poder das comunidades, né? Como que a gente consegue juntos construir coisas incríveis e trazer mais pessoas interessadas para que a gente gere mais negócios, né? Mas principalmente crie relações de longo prazo. E aí acho que de redes sociais é Cubo Itaú. E aí as minhas são Marcela Falcão. É tão simples quanto isso. Muito bem. Bom, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. Quem está vendo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. E no Instagram, estamos lá como @STEMsports, Tica Awamura, Fábio Bessa, Marcela Falcão, Cubo Itaú. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.